Louvado seja o Senhor. Vamos ter uma palavra da oração antes do estudo bíblico. Pai Celestial, te agradecemos pelo estudo bíblico desta noite. Pedimos que o Senhor nos abra os olhos do entendimento, para que quando entendermos a sua palavra, apliquemos na nossa vida em nome de Jesus. Dê-nos o conhecimento, dê-nos a sabedoria, dê-nos a iluminação, dê-nos a coragem, a ousadia de declarar a sua verdade e vivermos sem compromisso em toda a nossa vida, em nome de Jesus. Obrigado porque sabemos que nos respondeste. Em nome de Jesus oramos. Esta noite vamos para o Marcos capítulo 6, a partir de 14 até 29. Deixa ler esses poucos versículos para vós. Marcos capítulo 6, 14. E ouviu isso o rei Herodes, quer dizer de Cristo, porque o nome de Jesus se tornara notório, e disse: João, o que batizava, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Outros diziam: é Elias. E diziam os outros: é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: este é João, que mandei degolar, ressuscitou dos mortos. Porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo manietado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Assim que olhamos a palavra esta noite, temos que entender que lendo a palavra, estudando a palavra, aprendendo a palavra de Deus, vai produzir um grande resultado quando aprendemos com um objetivo. Não só vir porque é hábito, porque é uma obrigação ver. Temos que vir para aprender algo. Hoje estamos aprendendo sobre João Batista. Estamos aprendendo sobre Herodes, sobre Herodias, a filha de Herodias. O que aconteceu entre eles? O que aconteceu antes de fazer o que fizeram ao João Batista? Antes de eu entrar na história, eu quero te lembrar que aprendemos para ser sábios. Aprendemos para ser sábios. Olhamos para o estudo, olhamos para o que aconteceu, o que João disse e as consequências, e nos tornamos sábios. Aprender para ser sábio. 2. Aprender para andar no caminho do Senhor, e encontrarás muitas circunstâncias e situações. Sim, ao se encontrar nessas circunstâncias, como eu farei? Como andarei? O que eu dizer? Aprendemos para ser sábios. Aprendemos para caminhar no caminho do Senhor, para sermos vigilantes, que as situações podem vir similares com aquilo que nós lemos, similares com aquilo que estudamos. Então queremos ser vigilantes. Será que eu seguirei este exemplo de João? Ou eu vou me desviar desta situação? Você considera todas as áreas nas Escrituras que você é confrontado com ela. 4. Aprendemos para que nós saibamos como falar com as pessoas e agir. Muitas coisas acontecem na sua comunidade. Herodes casou Herodias e Nabucodonosor teve um sonho. O outro fez alguma coisa.
Você ouve isto, lê sobre isto, o que farei? Será que é de ter com ele? Será que vou dizer a ele que o que João disse a Herodes? Você vigia as palavras antes de falar por causa das consequências. Também aprendemos para pensar e esperar e pensar direito, mesmo na igreja. Alguma coisa aconteceu, um casamento aconteceu, mesmo na igreja, alguém casou uma outra pessoa, você ouve que isto aconteceu, aquilo aconteceu e começa a haver crises. Não só entrar no meio da situação, espera e pensa antes de falar. Somos ditos. Repreenda lá na esquina. Se eu falar com ele, ele não vai mudar. Ele não vai querer se arrepender. Ele vai tomar esta palavra que eu lhe disse e lançar de volta para mim e fazer algo pior. Por isso, aprendemos para que possamos levar a repreensão para a esquina. Assim que viemos para a história este dia, aprendemos com o que Herodes fez, o que Herodias pensou, o que fez a filha de Herodes e o que culminou na morte de João o Batista. Então, temos que ter certeza que aprendemos alguma coisa no que nós fazemos hoje e Deus te tornará sábio. Eu serei sábio. Deus fará cada um de nós sábios em nome de Jesus. Salmos capítulo 19. Salmos 19, 11. Salmos 19, 11. Pelo estudo da palavra, o seu servo é advertido. Também, se guardarmos, há uma grande recompensa. Romanos 15, 4. Romanos 15, 4. Porque tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. O que foi escrito sobre Herodes, sobre Herodias, sobre a consequência da exortação que João Batista deu para Herodes, foi escrito para ti e para mim. Porque tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Vamos voltar para Salmos 39, 1. Salmos 39, 1. Guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua. Enfriarei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Ouvi que Herodes é um perigoso pecador, que ele iria fazer isto publicamente. João viu isto. O que eu vou fazer? Será que vou falar com ele, esse Herodes maligno? Guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua. Enfriarei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Eu oro que Deus nos torne sábios em nome de Jesus. Você ouviu que o seu chefe fez alguma coisa. E o que o teu chefe fez é algo terrível. Não devia ter feito. Mas é o seu chefe, é um líder político. Ele tem autoridade de poder, pode fazer e desfazer. Será que é de ter com ele pessoalmente? Será que tem que falar com ele pessoalmente? O Senhor te dará a sabedoria. Provérbios capítulo 9, 7. Provérbios 9, 7. O que repreende o escarnecedor afronta, toma para si, e o que censura o ímpio recebe a sua mancha. Não repreende o escarnecedor.
para que não te aborreça. Repreende o sábio e amar-te-á. Dá instrução ao sábio. Por isso estamos aqui. Eu tenho pessoas sábias diante de mim. Deus te dará instruções. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Você será sábio em nome de Jesus. 2 de Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Tem forma de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Há pessoas que são religiosos, são tradicionais. Há pessoas que têm a aceitação superficial da palavra de Deus. Você pensa que vão te ouvir naquilo que vai dizer. Eles negam a eficácia dela. Destes afasta-te. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Aprende, mesmo talvez venha até a nossa igreja por muitos anos, 5 anos, 7 anos, mas não nasceram de novo. Eles já vêm há muitos anos, sempre aprendem e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade e experimentarem a salvação. Vigia bem antes de você continuar. Filipenses capítulo 4, 9. Filipenses capítulo 4, versículo 9. O que dantes aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. O que também aprendestes e o que recebestes, sempre que vens ao estudo bíblico, sempre que ouves a palavra de Deus e ela te ilumina. Quando uma situação vier na sua casa, na sua família, no local de trabalho, no colégio, na comunidade, quando a situação vier para aplicar o que você aprendeu, não esqueça a palavra do Senhor. Fazei, e o Deus de paz será convosco. O Deus de paz será consigo. Mateus capítulo 7, 6. Mateus 7, 6. No versículo 6 nos diz: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. Quero te lembrar que Jesus esteve na terra quando João o Batista esteve na terra. Atualmente tem diferença de 6 meses. Quer dizer, depois de João Batista nascer, Cristo depois nasceu. Jesus estava vivo. Jesus sabia o que Herodes tinha feito, mas Jesus não disse nada. Jesus sabia tudo que João sabia sobre o Herodes. Jesus ficou quieto, silêncio. João falou para Herodes diretamente. Não só pregou em aberto no Rio Jordão e disse o que ele disse, que o que estamos pregando aqui agora, estou a pregar para todos. Mas se você levar isto e ir ter com uma pessoa diretamente, depois de fazer o que ele fez, há uma coisa diferente. Então, a pessoa que recebeu a palavra era uma pessoa impenitente.
era o ministério quebrável de João, chegou no fim. Hoje estamos a ver o casamento. O tema é o casamento impróprio que terminou. Casamento impróprio que terminou o ministério importante. 3 coisas vamos ver. 1. O santo, justo, pregador, com uma mensagem perseverante. Este é o João. Com uma mensagem que perseverante. 2. A paixão de vingança de Herodes. A paixão de vingança de Herodes diante de um casamento maligno. Ponto número 3. João morreu. Onde ele foi? Eventualmente Herodes morreu, Herodias morreu, mesmo a filha de Herodias não está viva hoje, ela também morreu, todos morreram. Onde eles foram? O lugar revelado pelos céus, pelo aquele que nos fez, o nosso eterno Criador. Primeiro fala-nos de João, João Batista, o santo, o justo, pregador, com uma mensagem dura. Vamos voltar para Marcos 6, 14. Marcos 6, 14. E ouviu isso o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, e disse: João, o que batizava, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Outros diziam: é Elias. E diziam outros: é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: este é João, quem mandei degolar. Ressuscitou dos mortos. 18. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. 20. Porque Herodes temia a João. Porque Herodes temia a João, sabendo que era varão justo e santo. João, justo, justificado, lavado, transformado, justo e santo, e guardava-o. Herodes guardava-o. Quando ouviu, e guardava-o com segurança e fazia muitas coisas. Ele tentava fazer coisas ali quando ouvia sobre João. E guardavam com segurança e fazia muita maravilha, atendendo de boa vontade, o ouvia, até chegou a situação do casamento. 3 coisas vamos ver quando falamos de João. 1. Primeiro é a mensagem do Senhor. 2. É a maneira de viver. Como é que era João? Como é que vivia? Qual era a sua maneira de viver? 3. O seu motivo na vida. Mensagem, a maneira e o motivo na vida. Vamos voltar para a mensagem. Era uma mensagem dura. Não originou-lhe com ele. É uma mensagem que continuava, que vinha. Por isso que era justo, santo, pregador com uma mensagem. Essa mensagem que ele deu, porque nós somos uma mensagem que vem e continua. Primeiro era antes de Cristo, 2, mesmo no tempo de Cristo, depois no tempo de Cristo. Assim que dividimos o tempo, o período antes de Cristo, esta mensagem estava lá.
E no tempo de Cristo, a mesma mensagem. E depois do tempo de Cristo, quando Cristo foi para o céu, era a mesma mensagem. É uma mensagem que duradoura. Vamos voltar para Levíticos. No Levíticos 20, 21. Levíticos 20, 21. Sabíamos como era antes de Cristo vir. Levíticos 20, 21. E quando um homem tomar a mulher do seu irmão, imundícia é. Isto é o que João dizia a Herodes. É imundícia. Isto é sujidade. É abominação. É mal. É uma grande transgressão. Quando um homem tomar a mulher do seu irmão, é imundícia. A nudez do seu irmão descobriu, sem filhos ficarão. Levíticos 18, 20. 18, 20. Nem te deitarás com a mulher do teu próximo para a cúpula. Mulher do seu próximo, seu vizinho, não te deitarás com ela, para te contaminares com ela. Vamos para Provérbios. Provérbios capítulo 6, 27. Provérbios 6, 27. No versículo 27 nos diz: tomará alguém fogo no seu seio sem que as suas vestes se queimem? Ou andará alguém sobre as brasas sem que se queimem os seus pés? Assim será o que entrar a mulher do seu próximo, a mulher do seu irmão, a mulher do seu amigo, a mulher do seu inquilino, a mulher de uma outra pessoa. Assim será o que entrar a mulher do seu próximo. Não ficará inocente todo aquele que a tocar. 32. Versículo 32. O que adultera com uma mulher é falto do entendimento. Destrói a sua alma o que tal faz. Por isso que antes de João, antes de Cristo, a mensagem estava lá. E a mensagem continuava no tempo de Cristo e depois do tempo de Cristo. Vamos lá ver quando Cristo veio. Marcos. Aqui é a mesma coisa que ele enfatizou. Que Deus é Deus e ele não mudou. E Jesus não veio para mudar a palavra de Deus concernente à justiça e à santidade. Marcos capítulo 10, versículo 6. Marcos 10, versículo 6. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho, singular, fêmea, singular. Por isso, deixará o homem, singular, seu pai, singular, a sua mãe, singular, e unir-se-á a sua mulher, singular. E serão os dois uma só carne, um homem, uma mulher. E assim, já não serão dois, já estão ajuntados, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Esta é a mensagem no tempo de Cristo. Lucas capítulo 16, 18. Lucas 16, 18. Qualquer que, Herodes, qualquer que, grande ou pequeno, qualquer que, um homem da igreja, qualquer que, aquele que não vem à igreja, qualquer que deixa sua mulher e casa com a outra,
adultera, e aquele que casa com a repudiada pelo marido adultera também. Isso significa, mesmo que o Filipe tenha mandado embora a mulher e Herodes lhe casou, ambos adulteram. Antes de Cristo, esta era a mensagem. No tempo de Cristo, esta é a mensagem. Depois de Cristo partir para o céu, veja como é a mensagem, permanece a mesma. Após Cristo vir e partir. Romanos capítulo 7, a partir de 2. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ela viver, está-lhe ligada pela lei. Se Filipe continuasse vivo, Herodias pertencia a ele. E Herodes não devia ter-lhe tomado. Mas o morto marido está livre da lei do marido. Quer dizer, depois da morte. Só a morte pode separar marido e mulher. Se você casou propriamente, um homem e uma mulher, a sua mulher nunca casou uma outra pessoa e o marido nunca casou uma outra, estão juntos, permaneçam juntos até a morte. 3. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for do outro marido, mas morto o marido, livre está da lei. Assim, não será adúltera se for do outro marido. Então, esta era a mensagem. Assim que olhamos João, qual era a sua maneira de viver? Vamos voltar para Marcos, capítulo 6, versículo 20. Porque Herodes temia João, sabendo que era varão justo. Esta era a maneira dele de viver. A graça de Deus estava nele, era santo. Se tornou justo, perdoado, livre, liberto do pecado. Ele não viveu numa vida de pecado secreto, pecado comum, pecado incomum. A sua vida era justa, limpa. Ele era santo. Era um homem santo. E guardava-o com segurança e fazia muitas coisas. Herodes observava ele em todas as áreas da vida. E os servos de Herodes vinham lhe dar relatório. Nós vemos a vida dele quando está sozinho, quando está um com os outros, quando está escondido, quando está aberto. Nós temos observado, atendendo-o e de boa vontade o ouvia. Veja o testemunho de Jesus em relação a João. João 5, versículo 33. João 5, 33. Vós mandastes a João, e ele deu testemunho da verdade. Como é que ele dá testemunho da verdade? 35. Ele era a candeia que ardia e iluminava. Assim tem que ser um pregador. Tem que ser uma candeia que ardia e iluminava. Iluminava as pessoas. Era fervoroso perante as pessoas. Quando ele parava pela justiça, era único. Não se comprometia. Era uma candeia que ardia e iluminava. E vós quiseste alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. João, santo e justo. João, a candeia que ardia e iluminava. Era corajoso, consagrado e livre da tradição dos fariseus. Nunca se comprometeu com os fariseus. Esta era a maneira de viver. Não se comprometia com o mal, não se comprometia com a tradição,
não se comprometia com a religião, não se comprometia com a falsa adoração, não se comprometia com os anciões das tradições dos fariseus. A sua mensagem era a mensagem que vinha do Senhor. A sua maneira de viver, o seu motivo tinha um motivo na vida. O que ele entendeu sobre a vinda do Senhor na vida dele? Vamos para Lucas capítulo 1. Lucas 1, 15. Porque será grande diante do Senhor. Este é o João. E não beberá vinho, nem bebida forte. É João. E será cheio do Espírito Santo. É João. Já desde o ventre da sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Muitos dos filhos de Israel converterá ao Senhor seu Deus. Esta era a sua maneira de viver, era o seu motivo na vida. Ele não se comprometia com os pecadores, ele não entretia os pecadores, ele não sentava a comer com os pecadores, pregava a palavra para eles, para que a palavra lhes convencesse e lhes convertesse. 17. Irá diante dele, no espírito e virtude de Elias, com a atitude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Esta era a sua chamada, e ele manteve-se nesta chamada. Mateus capítulo 21, 22. O seu motivo da vida. Mateus 21, 32. Aqui está o que o Senhor disse sobre ele. Porque João veio a vós no caminho da justiça. Sua mensagem enfatizou a justiça. A sua vida enfatizou a justiça. A sua interação enfatizou a justiça. A sua aparência enfatizou a justiça. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Quando João disse as meretrizes, os publicanos, os coletores de impostos, pessoas malignas, que toda árvore que não dá bom fruto será cortada e lançada para o fogo. Creram e se arrependeram. Os publicanos e as meretrizes o creram. E vós, porém, os fariseus, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Veja João, capítulo 1, 29. João 1, 29. Ele pregou, enquanto ele pregava o arrependimento, também pregou a redenção que vem pelo sangue do Cordeiro, que seria substituto dos pecadores do mundo. João 1, 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dizia a eles: vocês não podem se salvar, precisam de se arrepender e crer nele. Ele é o Salvador. João 3. João capítulo 3, 27. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu.
vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, eu não sou o Salvador, sou pregador, sou o precursor do Salvador, o Cristo. Estou apontando o caminho para vocês para serem salvos. Eu não sou o Cristo, mas sou enviado diante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Ele, o Cristo, ele, o Salvador, o Senhor, o Redentor, que cresça e que eu diminua. Antes de sairmos deste ponto, vamos apontar algumas coisas. Antes de sair no ponto 1, Herodes eventualmente o matou. Que significa? Herodes foi capaz de encurtar a vida dele, o seu objetivo, o seu destino. Vamos para Atos 13. Atos 13. Atos 13, 24. Tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo de arrependimento. Ele teve sucesso na pregação, pregado a todo o povo de Israel. Mas João, quando completava o quê? Versículo 25. Mas João, quando completava o quê? Diga-me, se queres cumprir, diga-me quando João completava o quê? A carreira. Você também terminará antes de partir. Vais cumprir o que Deus já apontou para si antes de partir, em nome de Jesus. Não tenha dúvida na sua mente. Veja para João o que aconteceu para ele. Então, tudo que devia ter feito, fez o que deveria ter feito. E você também fará o que deve fazer. Mas João, quando completava a carreira, disse: quem penseis vós que eu sou? Não sou Cristo, mas és que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as sandálias dos pés. João e a sua mensagem, vimos a maneira de viver, vimos o motivo dele na vida. Vamos ver agora, vamos para o ponto número 2. A paixão de vingança de Herodes diante de um casamento maligno. Marcos 6. Marcos 6, 17. Porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo manietado no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. 18. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. 19. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia. O pecado, o mal e a maldade que é relatada aqui tomou lugar após João ter instruído, exortado, advertido a Herodes, Herodias, e todos estavam ligados.
com este tipo de vida, mas eles abandonaram-se a si mesmo ao mal e não temeram a Deus, não tinham temor de Deus. João deu a mensagem e, em vez de eles tremerem para com a mensagem, eles decidiram que João fosse preso. Primeiro, não tinham temor de Deus. Dois, não respeitavam a sociedade. Atualmente, toda a nação considerava João o profeta. Os fariseus eles não puderam responder nenhuma pergunta perante os fariseus, porque todo o povo o considerava profeta. Mas Herodias, a filha de Herodes, filha de Herodias, não respeitavam a sociedade. 3. Não tinham valor na vida humana. Não tinham valor na vida humana. Faziam o que eles queriam. Acharam que se João estivesse no caminho, assim que eles não valorizavam a vida humana, eles queriam tirar a vida. 4. Não pensaram no julgamento final. Qualquer coisa que fazemos hoje terá consequências futuras. Qualquer crime que cada um comete hoje terá um julgamento futuro. Mas eles não estavam pensando nisto, não pensaram no julgamento futuro. Não tinha consideração havia os convidados. Haviam convidados numa festa que teriam. E esses convidados poderiam, mas eles não tiveram nenhuma consideração desses convidados. Após a filha dançar, Herodes prometeu a ela: peça-me qualquer coisa que do meu reino eu te darei. A pergunta é: será que os seres humanos são propriedades do Herodes? Será que Herodes fazia parte do reino de Herodes? Não. Será que Cristo fazia parte do reino de Herodes? Não. Será que os pregadores da justiça são parte do seu reino? E as pessoas estavam lá. Se pensassem bem, saberiam que João não deveria ser tomado, porque não fazia parte do reino. E ele não tinha um pensamento de consideração para com os convidados. Herodes não tinha controle sobre a sua paixão. Herodias não tinha paixão, porque ele não tinha nenhum controle. Muitas coisas acontecem na vida. Fazes alguma coisa certa ou errada e alguém te confronta. Mesmo se dizer que você não gosta, tens que saber se controlar. Controlar na sua paixão. Não zanga naquilo. E fazer alguma coisa criminosa, porque alguém te confrontou. E não teres consciência do correto e do errado. Não ter consciência do correto e do errado. Por isso que ele fez o que ele fez. Assim que olhamos nesta secção. Herodes, a paixão de vingança de Herodes diante de um casamento mau. 3 coisas. 1. A paixão de vingança de Herodes. A paixão de ódio e de vingança de Herodes. Olha, versículo 21. Marcos 6. Chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia do seu aniversário, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galiléia. Entrou a filha da mesma Herodias e dançou e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à jovem: pedi-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe dizendo: tudo o que me pedires te darei, até
metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe: que tipo de mãe? O que pedirei? E ela disse: a cabeça de João Batista. Estava à espera desta oportunidade por muito tempo. Agora era a chance. O que eu vou pedir? Vou pedir terreno? Não quero terreno. Vou pedir casa? Não quero casa. Vou pedir uma cidade para ser... Não preciso disso. Vou pedir prata, ouro? Não. Pedirei a construção de um hospital, de alguma coisa que vai servir à sociedade? Não peço isto. O que eu quero, que vamos usar, que não vai ser proveitoso para nós, é a cabeça de João Batista. Veja lá o ódio, o que pode fazer. Veja lá o crime, onde pode chegar. Veio desta maneira, e o rei entristeceu-se muito. Todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o rei o executar, mandou-lhe que lhe trouxessem ali a cabeça de João. E ele foi e degolou na prisão. Ele ficou triste, mas não se arrependeu. Ficou triste, mas não abandonou o crime. Entristeceu-se, mas não deixou mal. Há pessoas que só quando vê as consequências do que fizeram, colocam obstáculo diante de alguém e aquela pessoa vai, se bate ali e destrói. E eles dizem desculpa, mas eles sentem-se tristes, mas não confessam. Eles entristecem, mas continuam colocando obstáculos e pedras no caminho das pessoas. Quando fizeram alguma coisa e ver que aquela coisa faz com que a outra pessoa entre num perigo, numa calamidade, e a vida daquela pessoa está no perigo, podem dizer: ei, desculpa, mas eles não mudam. Algumas pessoas não estão salvas. Algumas pessoas são como Herodes. O rei entristeceu-se muito. Todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. Entenda, pecado é pecado. Pecado temos que se arrepender. Se fizeste um concerto ou um juramento e descobres que aquele juramento ou concerto que fizeste é pecaminoso, é maligno, é destrutivo, é um crime, tens que te arrepender. Se fizeste um concerto e descobriste que este concerto é maligno, é pecaminoso, vai trazer julgamento, tens que te arrepender deste concerto. Fizeste uma promessa, prometeste algo, que farei isto, farei aquilo, e descobrires que aquela promessa que vai resultar no mal, você se arrepende. Você não vai dizer que eu sou homem de palavra, eu sou mulher de palavra, eu descobri que a promessa que fiz é errada, é um crime, vai injuriar alguém, vai ofender a Deus, mas porque eu sou homem de palavra, tenho que fazer isto. Não, não pode fazer isto. Arrependa-se. Se é uma ação, se é um comportamento, se é o caráter, qualquer coisa que é pecaminoso, arrependa-se. Somos ditos. 26. E o rei entristeceu-se muito. Todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o rei e mandou que lhe trouxessem a cabeça de João, e ele foi e degolou na prisão.
o ódio de Herodes, a paixão em ódio e vingança. Provérbios 15. Provérbios 15, 12. Provérbios 15, 12. O escarnecedor não ama quem o repreende, nem se achegará aos sábios. Herodes estava zangado. Herodes foi ofendido quando João lhe disse a verdade. E por causa do ódio que ele tinha no coração, assim que chegou a oportunidade, ele se vingou. 2. Herodias retalhou. Herodias, a busca da retaliação. Ela buscava esse tipo de coisa. Era o pensamento dela. Era o plano que ela tinha. Era uma conspiração, que eu tenho que fazer algo. Falou contra o meu casamento. Falou contra eu ir a Herodes e casar com ele. Marcos capítulo 6. Marcos 6. Vamos ler 19. Porque Herodias lhe espreitava. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que Herodias procurava pelo João? Que malícia, que mal, que coisa maligna, retaliação tu tens no coração contra aquele que te prega a verdade. Por que você zanga? Quer te fazer entrar no céu. Por que você zanga? Ele te faz você escapar o inferno. Quer que a sua vida agrade a Deus. Por que você zanga? Ele te ensina a abandonar o mau caminho. Por que zangas? Por que está a ser como Herodias? Tens que te arrepender. A verdade permanece verdade. A verdade está ali antes de você nascer. E a verdade permanecerá mesmo depois de você morrer. E a verdade vai permanecer eternamente. E Herodias odiava e desejava matá-lo. Mas não podia. Por qual é o assunto? Por quê? Que coisa é tão séria? Ele tinha um ministério para todo Israel. Ela poderia lhe matar e parar o ministério para toda a nação. Por causa de um casamento maligno. Por quê? Por ter sido avisado. Por quê? Porque querer te salvar da perdição, do julgamento eterno. Porque Herodias lhe espreitava e desejava matá-lo, mas não podia. Eles não poderão. Não serão capazes de tocar a sua vida. Até ao seu tempo chegar, ninguém tocará a sua vida em nome de Jesus. Não podia. Mas não podia. Mas não podia. Romanos 14, 12. Romanos 14, 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós dará conta de si mesmo. Estás zangado contra João? Estás zangado contra os pregadores da santidade? Estás zangado com aquele que prega o arrependimento para você ser salvo? Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Eclesiastes capítulo 12, 14. Eclesiastes capítulo 12.
14. Eclesiastes 12, 14. Deus trará toda obra a julgamento, toda ação de zanga, toda ação de julgamento, toda ação de hostilidade, toda ação de conspiração, toda ação que é feita nos cantos por causa de uma repreensão. Porque Deus trará toda obra a julgamento, toda coisa secreta, toda palavra secreta, todo plano secreto, todo plano, seja bom, qual fará sobre tudo que está oculto, quer seja bom, quer seja mal. Job 31, 14. Job 31, 14. O que faria eu então, quando Deus se levantasse e quando ele inquirisse sobre a causa? O que lhe responderia eu? O que no ventre me formou, não o fez a ele também? Herodias, pensa nisto. Aquela pessoa zangada que quer matar e destruir uma outra pessoa, aquele que te dá respiração, aquele que te guarda vivo, é aquele que guarda ela ou a ele também vivo. Aquele que te deu a vida, é aquele também que deu a vida a ela, a ele. Se você destruir aquela vida e não nos formou da mesma maneira na madre, fez a ele, não nos fez, não nos formou da mesma maneira. Vamos voltar. Marcos 6, 22. A perversão horrível. Esta é a filha falando. A paixão de vingança. Falava sobre Herodias. Herodias tinha uma busca de retaliação. Agora vamos falar da filha. Horrível. Perversão. 22. Entrou a filha de Herodias, que dançando agradou a Herodes e aos que estavam à mesma com ele. O rei então disse à jovem: me pede o que quiseres, que eu te darei. E jurou ela, dizendo, a filha de Herodias: tudo o que me pedires, dar-te-ei até a metade do meu reino. E saindo ela, disse à sua mãe: tal mãe, tal filha, tal mãe. Ela partilhou o ódio, partilhou as hostilidades, e até que a filha também se tornou uma personalidade horrível. E saindo ela, disse à sua mãe: o que pedirei? E ela disse: a cabeça de João Batista. Por que eu pedirei isto? Não perguntou: será que isto, matar outra pessoa, não é julgamento? Não há julgamento. Ela veio sem ter nenhum sentimento da vida humana, com a dor que João teria. Ela veio com pressa para o rei. Então ela, entrando rapidamente, pediu ao rei, dizendo: quero que agora mesmo me deixe num prato
cabeça de João Batista. Ela era pervertida, ela era maligna, ela tinha um coração corrompido. Jeremias capítulo 18. Entenda, qualquer coisa que tu fizeres será examinado por Deus. Se é maligno, o julgamento também há de vir brevemente. O julgamento vem para todos, os grandes e os pequenos. Jeremias 18, 13. Portanto, assim diz o Senhor: perguntem agora aos pagãos que têm ouvido coisa semelhante. Uma coisa horrível tem feito a Virgem de Israel. Coisa horrível, coisa que não tinha que ser feito. A mãe ensinou a filha e a filha continuou com isto, coisa horrível. Ezequiel 22. Ezequiel 22, 14. 22, 14. Estará firme, estará firme porventura o teu coração, as tuas mãos estarão fortes nos dias em que eu hei de tratar contigo. Herodes, a filha de Herodes, no dia que o dia de julgamento vai chegar, quando vai ser requerido deles, as tuas mãos estarão fortes, o teu coração estarão fortes, nos dias em que eu hei de tratar contigo. Eu, o Senhor, o disse, e o farei. Julgamento está vindo. Todos estarão lá. E a única forma de escapar é converter-se e arrepender-se. Todo aquele que chamar pelo nome do Senhor será salvo. Mas todo aquele que continuar no pecado, sem pensar no dia do arrependimento, o fim chegará e o julgamento também chegará. Isaías capítulo 3, 9. Eis que o dia do Senhor vem, horrendo, com indignação, com ira ardente, para converter a terra em desolação e para destruir do meio dela os seus pecadores. 11. Visitarei a maldade sobre o mundo. Herodes, filha de Herodias, e todos aqueles que continuam no mal, sem se arrependerem. É bom eles em vez de atacar os pregadores da justiça, devem se arrepender. E visitarei a maldade sobre o mundo, e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei que cesse a arrogância dos soberbos, e abaterei a altivez dos fortes. 13. Porque farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar, na indignação do Senhor dos Exércitos, e no dia da ira do seu furor. Eclesiastes capítulo 11, versículo 9. Eclesiastes 11, versículo 9. No livro de Eclesiastes 11, 9. Te alegra, jovem. Te alegra, mulher, na sua juventude. E toma prazer em teu coração nos dias da tua mocidade. E anda nos caminhos do teu coração e na vista dos teus olhos. Saiba, porém, tudo que fizeres. Queres dançar?
Queres festejar? Queres brincar? Queres fazer o mal que queres, que os outros estão fazendo? Saiba, porém, que sobre todas estas coisas tratará Deus a juízo. O julgamento está vindo. Somente os que se arrependerem, ficarem salvos, escaparão do julgamento de Deus. O dia de julgamento está vindo, e vindo brevemente. Vamos voltar para o livro de Marcos, capítulo 6, 29. Ponto número 3. O lugar revelado dos céus pelo nosso, aquele que nos fez eternamente. Marcos 6, 29. E ouvindo os seus discípulos, vinha ouvindo sobre João, ouvindo os seus discípulos, vieram e tomaram seu corpo e lhe puseram em um sepulcro. Vamos para Mateus 14. Mateus 14, 12. Mateus 14, 12. E chegaram os seus discípulos, tomaram o corpo e sepultaram. Sepultaram na terra. E foram, enterraram o corpo. E foram e anunciaram a Jesus. Pensa, o enterro que tomou lugar depois da morte. Por quê? Porque o corpo pertence à terra. Os cientistas nos dizem o que a Bíblia também nos diz. Os 6 elementos que encontramos no corpo, também encontramos no solo. Então, a maior parte do corpo do homem é pó e água. Quando o corpo está morto, é pó e volta de onde vem. Eclesiastes 12, 7. Eclesiastes 12, 7. E o pó volta à terra como era. É assim, foi enterrado. E o pó volta à terra. Mas o homem tem alma. O homem tem espírito. Versículo 7. E o pó volta à terra como era. E o espírito volta para Deus que o deu. O espírito não é enterrado. A alma não é enterrada. O corpo é enterrado. E o espírito volta para Deus. 14. Porque Deus trará toda obra a julgamento, que se fará sobre tudo que está oculto, quer seja bom, quer seja mal. Eclesiastes capítulo 3, 21. 3, 21. Quem sabe que o espírito dos filhos dos homens suba para cima quando o homem morre? Suba para cima e que o espírito dos animais desce debaixo da terra. Isto é, os animais, os cães, cabritos, seja qual for, quando morrem, o corpo vai embaixo, mas para o homem, quem sabe que o espírito dos filhos dos homens suba para cima? Nos diz Job 34. O corpo é enterrado e o espírito vai para o Senhor. Job 34, 14. 34, 14. Job. Se ele pudesse
sobre o homem o seu coração e recolhesse assim seu espírito e o seu fôlego. Diz que se isto é feito na terra, a juntar o espírito para ele mesmo, toda a carne pereceria juntamente, e o homem retornaria ao pó. O corpo voltaria ao pó, mas o espírito ajuntado para o Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. O espírito sobe, o espírito vai para Deus, mas o corpo é enterrado. Atos 7, 59. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E olhou para o céu, viu Jesus lá no céu, e ele diz: receba o meu espírito. O seu espírito subiu. O que dizer sobre o seu corpo? Capítulo 8, versículo 2. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. O corpo foi enterrado, o espírito foi para Deus. Hebreus 9, 27. Hebreus 9, 27. Como aos homens está ordenado morrerem uma única vez, mesmo que até que a morte é uma única vez, mas depois do julgamento, a alma vai para Deus e haverá julgamento. Daniel, capítulo 12. Daniel 12. 12, a partir do versículo 2. E muitos dos que dormem no pó, isso quer dizer, quando alguém morre, o corpo vai enterrado no pó da terra, vai ser despertado no dia de julgamento, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e confusão eterna. E os sábios então resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que ensinam a justiça como as estrelas perpetuamente. E eu oro que aqueles que irão para a vergonha não será sua porção, em nome de Jesus. Apocalipse 20, 11. Apocalipse 20, 11. Apocalipse 20, 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, o qual com justiça julga e peleja, e os olhos eram como a chama de fogo. E viu grandes e pequenos diante do Senhor, e os livros foram abertos, e o outro livro foi aberto, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelos seus pecados que estavam escritos nos livros, de acordo com as suas obras. E o mar deu os seus mortos. E a morte e o inferno foram. O que é que isso significa? Quando alguém morre agora, o corpo é enterrado, mas a alma, se é um pecador, vai para o inferno. Mas no dia da ressurreição, o corpo vai ressuscitar do pó da terra. O espírito há de vir
de onde está a sofrer, a alma e o espírito se ajuntarão. Então todo homem vai encarar o julgamento final. A morte e o inferno, Deus e seus mortos estavam neles e foram julgados, todo homem de acordo com as suas obras. A morte, o inferno foram lançadas para o fogo ardente. E esta é a segunda morte, é o segundo nível, é o segundo degrau da morte. E todo que não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago do fogo. Eu oro que este não será seu Senhor, mas nasça de novo. Se este não tem que ser seu Senhor, arrependa-se, deixa o pecado, venha, creia no Senhor Jesus. Mas se houver compromisso no seu trabalho, compromisso em casa, compromisso em todo lugar, você não pode parar pela verdade, não pode parar pela salvação. Você se apostata, até agora estás a corromper as outras pessoas. Final do dia vai chegar, todo aquele que não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago do fogo. Mas os filhos de Deus, aqueles que são vencedores, aqueles que permanecem e habitam até a vinda de Cristo, os céus serão do seu Senhor. Os céus é o seu objetivo. Eu estarei lá. Nós estaremos lá juntos em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 2, 7. Aquele que tem ouvidos, escuta o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Você estará lá. Ele vai preparar um lugar para si, o lugar que você não perderá. Se cometeste o mal, o Espírito de Deus está falando para ti no teu coração que quando Cristo vier, e você não sabe quando é que vai partir da terra, tens a chance hoje. Arrependa-se, volta para o Senhor, creia no Senhor Jesus, todos os seus pecados serão perdoados. Ele te dará o poder de voltar e não pecar mais. Quando o dia do julgamento chegar, louvado seja o Senhor, juntos estaremos no céu em nome de Jesus. Vamos levantar-se e falar com o Senhor em oração. Toma tudo que aprendemos ao Senhor em oração. Não seja ouvintes que se diz. O Senhor falou para nós, te ama. Ele não quer que ninguém pereça. Você não perecerá. Abra a boca, fala com o Senhor.